Glória a Deus. Bendito seja o nosso Deus, Senhor sobre tudo e todos. Deus nosso, Senhor nosso. Amém. Irmãos, nessa manhã, nesse dia do Senhor, nós recobramos aqui a continuidade da nossa exposição, explicando sempre um pouquinho, Sempre temos o costume de pregar de forma expositiva aqui na nossa igreja, observando o texto, seu contexto, e trazendo o que a palavra propriamente revela a nós, que Deus, através da sua palavra, nos revela, sujeitando-nos ao texto e não fazendo o contrário. E aqui nós estamos na exposição da carta de Paulo aos Romanos e finalizamos o capítulo 11 e entramos já no capítulo 12, esse é o segundo sermão do capítulo 12. Então vamos, como de costume, ler o texto bíblico, a oração e depois a exposição propriamente dita. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versos de 3 a 8, a palavra do Senhor diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes, pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, enquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Vamos orar. Senhor nosso Deus, mais uma manhã estamos aqui nesse dia do Senhor para te entregar, Senhor, culto, louvor, adoração, prestarmos reverência à tua grandeza, à tua glória, ó Deus altíssimo e bendito, Senhor. Aqui nessa manhã queremos, Senhor, entregar essa adoração, esse culto através dos nossos cânticos, da nossa oração, de prestar atenção à palavra, em recebê-la também com graça em nossos corações. Por isso também sabemos, Senhor, que isso não é feito, ó Deus, se teu Espírito não estiver conosco. Por isso pedimos mais uma vez, como sempre, suplicando que o teu Espírito esteja tanto com quem prega aqui, Senhor, eu nessa manhã, para pregar com fidelidade a tua palavra, e o teu Espírito esteja também, esse mesmo Espírito, com aqueles que ouvem, com a tua igreja aqui reunida, Senhor, para que recebam e entendam, ouçam e entendam a tua palavra, Senhor, para que frutifiquem, ó Deus, em santificação, para nos moldarmos à imagem do teu Filho Santo. Assim te pedimos nessa manhã, em nome de Cristo. Amém. Amém. Bem, irmãos, então, é interessante um comentário, mas agora que nós estamos num momento também de transição para esse novo local, e realmente agora estamos, isso também é um pouco, assim, apavorante, Depois de tanto tempo, e ao mesmo tempo é tão maravilhoso, porque Deus tem conduzido as coisas da forma que Ele quer. E esse texto ele não está fora, pelo contrário, ele está dentro desse contexto. Isso é o mais vibrante que nós podemos, assim, nos alegrar nessas coisas, porque Ele está nos ensinando. Então agora vocês vão, prestem atenção, porque vocês têm coisas para saber aqui, como agir, como é que é o serviço de cada um segundo a minha vontade. E é isso que Ele está dizendo para nós aqui nesses textos. É um texto difícil, eu vou tentar, eu fui até o 8, há entendimentos que eu deveria parar no 5, mas eu vou até o 8, então eu peço que os irmãos tenham paciência comigo e que o Espírito do Senhor nos guie aqui nessa manhã.
Então, chegamos aqui a Romanos 12, mais uma vez, contextualizando, né? O apóstolo Paulo já expôs aqui as doutrinas centrais do Evangelho, incluindo a justificação pela fé, a santificação, a soberania de Deus, até o final do 11 também, né? E agora, nesse capítulo 12, ele inicia a sessão prática, como já vimos da epístola, mostrando como aqueles que receberam a graça de Deus devem viver. Devem viver. Então, dos versículos 1 e 2, Paulo nos exortou a oferecer nosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, o que é o nosso culto com entendimento racional. E ele também nos chama a não nos conformarmos com esse século, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E essa transformação, ela implica uma nova maneira de pensar, para que então também tenhamos uma nova maneira de agir, que se reflete em todas as áreas da nossa vida cristã, inclusive na forma como enxergamos a nós mesmos e como exercemos aquilo que vamos falar, os nossos dons espirituais dentro da igreja. Então, no texto do sermão dessa manhã, Paulo desenvolve essa ideia, mostrando que a renovação da mente deve nos levar à humildade e ao correto uso dos dons espirituais. A nova vida em Cristo não é vivida também de forma isolada, mas deve nos levar, mas em comunidade, né? Onde cada crente tem uma função específica e contribui para o bem do corpo de Cristo. Então, o que significa viver na prática como sacrifício vivo? Como devemos pensar sobre nós mesmos? Como devemos pensar sobre os dons que Deus nos concedeu? Essas são perguntas que esse trecho da Escritura nos ajudará, então, aqui a responder, a entender. Paulo está exortando no capítulo 12, ou explorando, na verdade, né? Está explorando, olhando o capítulo 12, escrevendo o capítulo 12, e com tudo aquilo que é referente à santificação, à separação, que vem em vista, essa santificação vem em vista das misericórdias de Deus. Lembremos dos sermões anteriores, em vista dessas misericórdias dadas por Deus. E é em vista dessas misericórdias que devemos agora operar, agir, ser e praticar. Temos que ter a noção de que uma obra maravilhosa foi feita em nós. E isso é o que nós não podemos perder de vista. Foi feita uma obra transformadora em nós. E essa obra, ela é completa naqueles que foram encontrados por Deus no tempo. Percebam, irmãos, que a troca do coração de pedra pelo coração de carne, ela exige uma mudança total do coração. É impossível que seja igual. Deve haver uma revolta contra a antiga natureza. Romanos capítulo 6, verso 6, Paulo diz assim, sabendo isso, que foi crucificado com ele quem? Cristo. Foi crucificado com ele, Cristo, o velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais, sirvamos o pecado como escravos. Então é uma transformação que nos leva agora a não estarmos mais sujeitos à escravidão do pecado. Então deve ser diferente, o coração agora está mudado. E é nessa perspectiva que as coisas velhas não somente ficam para trás, mas têm o sentido de não poderem mais impedir que as coisas novas sejam absorvidas e vividas pelos que, por Deus, em Cristo, foram regenerados, ou seja, regerados, não tem essa palavra, mas renascidos em Cristo. A reflexão que devemos fazer também
nessa manhã é que a vida de Cristo, o tempo que ele esteve aqui, né? Cristo vive, mas ele esteve um tempo conosco, aqueles 30 e poucos anos que ele esteve conosco, essa vida o capacitou a ser o Cordeiro de Deus, justo, santo. Essa vida que ele viveu, fazendo a vontade de Deus, entendendo vontade de Deus como vontade no coração e vontade na prática, essa vida de Cristo nos capacita plenamente a imitar o Mestre, seguir os seus passos, porque Ele está em nós. Ele e o Pai estão em você, em cada um de nós. E é nesse sentido que o apóstolo está, então, caminhando, em vista dessas misericórdias, dessa graça que não é nossa, mas foi derramada em nós através de nós. Então, quando ele terminou o verso 2, ele nos deu um sentido para que ofereçamos nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e para que nos conformemos com esse século, não nos conformemos com esse século, mas então nos transformemos, sejamos transformados pela renovação da nossa mente. Ele nos diz que devemos fazer essas coisas em vista das misericórdias de Deus, para que, então, possamos viver, conhecer, como quem vive, a vontade de Deus, a vontade que é boa, agradável e perfeita. E esse é o ponto de Paulo a partir do verso 3. Orientar seus irmãos em Cristo, os eleitos de Deus, para que agora conheçam a vontade de Deus, que, entre outras coisas, também fala da forma como devemos viver, agir, ser no meio da igreja, do corpo de Cristo e também, obviamente, fora dele, né? O que Paulo vai nos admoestar, encorajar, é agir conforme essa vontade perfeita de Deus. Paulo faz essa relação entre dons que Deus nos deu e essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus para mim nesse mundo. O propósito então, de Paulo é que ele quer ele quer que nós entendamos o nosso papel nesse mundo a partir das habilidades, dos dons que Deus nos deu. Então, verso 3, ele diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Apesar de Paulo não ter aqui, então, fundado a igreja de Roma, ele se sente com autoridade para ensinar. Paulo explica que ele entende essa autoridade para demonstrar por causa da graça de Deus. Ele diz, porque pela graça que me foi dada, é por causa dessa graça, quando fala dessa graça dada, Paulo está se referindo ao dom do apostolado, não diretamente à graça salvadora. Claro, é óbvio que Paulo tem em mente essa graça, que é o fundamento de tudo, mas aqui é o chamado de Deus para que ele fosse o que era, apóstolo de Jesus Cristo, como ele mesmo fala no começo da carta aos Romanos, em capítulo 1, verso 5. E ele sabe o que deve fazer em vista da graça que recebeu, ou da medida de fé, também vamos ver aqui essa frase, medida de fé que ele recebeu. E é por isso que ele tem capacidade, ou sabedoria, experiência, ou autoridade para falar o que fala. Então, com essa autoridade, segundo a graça que lhe foi dada, ele dá continuidade às suas orientações aqui, advertindo cada membro. Ele ele escreve como se estivesse falando com cada um. Ele diz, digo a cada um dentre vós. Então, em primeiro lugar, Paulo orienta a termos uma condição aqui, uma postura, um tipo de pensamento necessário para fazer o que ele vai orientar, ou ensinar, ou ainda advertir. Sem esse pensamento alinhado, transformado pela renovação da nossa mente, não é possível nós absorvermos o ensinamento.
Mas qual é essa condição, ou qual é esse entendimento que devemos ter? Ele diz ali, que não pense de si mesmo além do que convém. Paulo está falando de algo muito peculiar, muito característico à natureza humana. Muito. Adão pensou que era mais do que ele era. Adão pensou assim. Pensou que podia tomar o lugar de Deus, decidindo fazer o que tinha sido advertido para não fazer. E Paulo está dizendo para nós aqui, falando da soberba, da arrogância, a altivez, que fazem parte daquilo que é a natureza humana. Isso que está em nós, no ser humano. Se nós desprezarmos que essa é a natureza, o que é natural em nós, nós perdemos de vista quem somos, primeiramente. Está falando do orgulho que existe em cobiçar algo que não nos pertence, não nos foi dado. Paulo está dizendo não. Aqui é aquela negativa que nós trabalhamos no último sermão, nós vimos ele fazendo a mesma coisa, nos versos 1 e 2. Não. As orientações de Paulo não vêm, como nós vimos, obviamente, pela metade. Aqui Paulo diz para não fazermos algo, pensar de si mesmo além do que convém. Não sermos arrogantes, orgulhosos, altivos, achando que nós, você e eu, podemos ser mais do que somos, melhores do que talvez possamos ser, achando que somos melhores que os outros, ou como diz a tradução da NVI, talvez aqui caiba bem, ele diz assim, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Então, Paulo não apresenta as coisas aqui, claro, pela metade, como já vimos do ensino. Ele diz, seguindo, antes, pense com moderação, à medida da fé que Deus repartiu a cada um. O que Paulo aqui, primeiramente, quer dizer com moderação? Está dizendo pense, vamos lá. Paulo está dizendo pense, reflita, analise-se, olhe para si. E faça isso com moderação. O que é moderação? Ele é o eliminar dos extremos. Essa moderação. Assim, então, pensar com moderação é ter clareza de que eu tenho um dom, você tem um dom. Também é ter clareza que nós temos limites nesse dom, nesses dons. E também ter clareza que temos uma amplitude nesses dons que foram nos dados por Deus para serviço dele aos santos da igreja. Pensar que também, os extremos, pensar que não temos dons também, ou se exibir de praticá-los na igreja, também não vem de Deus, irmãos. Às vezes isso é uma falsa humildade, E isso não é pensar com moderação. Os extremos em cada lado, tanto o de mais quanto o de menos, aqui Paulo nos diz. Mas o que é essa, então assim, seguindo essa medida de fé? Pense com moderação, segundo a medida de fé. E quando nós cremos em Cristo, Deus nos concede bênçãos espirituais. Nós temos que entender isso. Deus nos concede bênçãos espirituais. Toda pessoa que é convertida passa das trevas para a luz e recebe, além da justificação, da adoção como filhos, o perdão dos pecados, também recebem dons espirituais para o serviço na igreja, ou entre a igreja, ou uns para com os outros. E esses dons vêm no que eu chamo de a mochila da graça, em vista da conversão que aconteceu. Quando nós somos convertidos, então recebemos algo como esse kit para a nossa vida cristã agora. Juntamente com a capacitação para a oração, capacitação para a leitura das Escrituras. Isso vem tudo junto no kit conversão. Kit da graça de Deus por meio da conversão.
todos os cristãos vêm com dons para o serviço. Esses dons recebemos mediante a graça de Deus, que demonstra sua misericórdia para com aqueles que Ele salva. Vejam, o teólogo comentarista da carta de Paulo aos Romanos, F.F. Bruce, ele comenta assim: a medida da fé indica o poder espiritual dado a cada um para o desempenho da sua responsabilidade especial. Desempenho da sua responsabilidade especial. O que nós devemos pensar a respeito de medida da fé está relacionado com a medida da capacitação de Deus para exercer nossos dons. Por isso, uns têm desempenho diferente de outros, pois uns foi dada uma medida para ser, por exemplo, vamos usar, já antecipando um pouquinho aqui, ser um dedo no corpo, e a outro pé, e a outro braço, outro mão. Então, cada um tem a sua medida. Não tem mesma medida de fé, capacitação para exercer esses dons. Como membros desse corpo, temos uma função, então, a desempenhar e habilidades concedidas por Deus para servi-lo neste mundo. Porém, Deus, então, distribuiu esses dons em diferentes medidas, como estamos vendo, e aqueles que possuem o mesmo dom podem recebê-los também em intensidades variadas. Mas esses que receberam precisam ser também contentes, ou se contentar com o que receberam, porque essa medida de fé, como ela é variável, ela é uma bênção, mas como toda bênção naqueles que têm uma natureza corrompida, pode virar um problema. Então, se contentar com a medida de fé que lhe foi dada, caso contrário, pode haver inveja. Inveja do dom do outro. E assim, divisão no corpo. Veja o que diz o apóstolo Tiago. Tiago, capítulo 3, versos 13 a 18. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre mansidão de sabedoria, mediante o condigno proceder às suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, de facção, de divisão, nem vos glorieis disso, nem mentais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Olhem só, antes é terrena, animal e demoníaca. Ou seja, aquela que tem essa sabedoria, terrena, animal e demoníaca, que traz inveja, dissensão e discórdia. Mas a outra é sobrenatural. É dada por Deus, vem do alto e desce a nós. Nós vamos ver isso um pouquinho mais na frente. Pois onde há inveja e sentimento de facção, de divisão, aí há confusão. E toda espécie de coisas ruins, ou seja, isso se dissemina em outras coisas piores, ou tão ruins quanto. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. O que Paulo está nos ensinando aqui, até aqui, que Deus, em sua sabedoria, concede dons a cada um segundo o seu propósito soberano, e ninguém pode se vangloriar ou ignorar os dons que possui, ou ter inveja dos dons do outro, achando que, por isso, deveria ser igual àquele, teria mais capacidade. Mas não, que possa observar-se e agir conforme para dar frutos, segundo a graça que lhe foi concedida. Verso 4, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função,
assim também nós, conquanto muitos, né, e aqui ele está falando porque são muitos, a igreja já estava espalhada no Império Romano, né, por todos os cantos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. E adentramos a metade, primeira parte do verso 6. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Então, Efésios capítulo 4, versos 7 ao 8, Paulo vai dizer que quando Jesus subiu aos céus, ele deu dons. Dons aqui é igual, a palavra do grego, é igual a graça, dádiva recebida, habilidades recebidas aos homens, deu habilidades. Efésios capítulo 4, 7 a 8, diz assim, Paulo aos Efésios, e a graça, né, esse dom, foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Olha, veja a mesma linguagem, trocando um pouquinho aqui. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então, quando ele vence, quando na cruz ele vence a batalha, a guerra, que não é guerra, né, porque não tem como ele perder exatamente, mas ele subjuga os principados e potestades. Então, ele agora leva o cativeiro, a figura aqui é desse homem de guerra, que na guerra ele vai lá, vence a batalha, pegou o cativeiro, levou cativo o cativeiro. Para quem não sabe, nós agora saímos do cativeiro de Satanás, do pecado, da injustiça, da iniquidade, e agora viemos para o cativeiro do Pai, de Deus. Nós somos servos, né, dele. Ele leva, então, nos leva como dele. Cativa o cativeiro, então, ele dá dons, como aquele que dá os despojos de guerra, dá graças, dá dádivas para esses. E é o que Deus faz aqui, né? Cristo faz aqui, ele dá dons aos homens. Ali são dons, em Efésios, né? Efésios são dons mais específicos, de ensino, liderança, que tem por finalidade de ensinar, instruir a igreja. E nós vamos ver aqui cada membro instruído para quê? Tem um fim, Efésios explica, para que desempenhe o bom serviço. Serviço, a igreja ou para a igreja ou uns para com os outros. Efésios capítulo 4, versos 11 a 16. Paulo diz assim, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aqueles que ensinam. Aqui fica característico que ele seleciona esses dons. Mas ele diz que com vistas, o propósito, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para quê? Para o desempenho de seu serviço, para a edificação de quem? Do corpo de Cristo. Isso, até que todos cheguemos à unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelas artimanhas dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Olhem só, naquele que é o cabeça, a figura do corpo de novo, né? E Cristo sendo o cabeça, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação, essa palavra importante, de cada parte, efetua o seu próprio aumento. É para efetuar o próprio aumento, para edificação, construção, né, de si mesmos em amor. Tá? 1 Coríntios 12, versos 12 a 27, também importante aqui, para esse mesmo contexto. 1 Coríntios 12, versos 12 a 27. Diz assim, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, como ele falou lá, né, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Vejam
analogia. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. E vejam o verso 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Uma pergunta assim, quase básica. Mas nós esquecemos, às vezes, falando de nós como a igreja, né, em geral, às vezes esquece que existe essa relação. Não pode todo mundo ser a mesma coisa. Nós vamos olhar para os dons, todo mundo quer, talvez, imagino, quer falar, quer ensinar, quer estar na frente, ser o dirigente, o pastor, o mestre, mas às vezes não quer fazer um trabalho que pareça secundário, e acha aquilo é ruim. Não, todo mundo tem que ser a mesma coisa. Não, para a edificação do corpo temos que ter a variedade. Se todo o corpo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus, e aqui, isso é extremamente importante, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve, como quis, como desejou, Ele próprio definiu. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor de quem? Uns dos outros. Você está sentado do lado de alguém agora, membro uns dos outros. A percepção da unidade, do corpo de Cristo. Uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, agora está deixando cada vez mais claro. O que quer dizer tudo isso? Ouvido, orelha, corpo, cabeça. Como assim, Paulo? O que tu está querendo dizer? Ele diz, de maneira que se um membro sofre, o que acontece? Todos sofrem com ele. E se com um deles é honrado, com ele todos se alegram e se regozijam. Olhem que graça isso. É assim que tem que ser. Não fica com inveja. Está lá na frente, lá nem fez tudo aquilo. Nem é tudo isso. Eu ajudei ele. Por isso que ele está lá. Não é assim? É assim, né? Nós somos ridículos às vezes. Se nós formos pensar em nós mesmos. Esse mundo, o homem, ele é... E nós temos que nos alegrar e sofrer com o que sofre, porque essa é a graça de Deus sobre nós, auxiliando uns aos outros. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Amém. O que vemos aqui, irmãos, temos que agir em função uns dos outros, para o crescimento e amadurecimento. Como alguém pode amadurecer se não está ligado, envolvido com o corpo e seus membros? Não tem como. Deus nos diz que não há como. Como alguém pode cumprir o propósito de Deus, o que Ele que designou e capacitou, Ele mesmo diz que Ele fez isso, se não agir no meio do povo de Deus, para o povo de Deus? Não existe
não pode ser igreja de forma aleatória, fora do corpo de Cristo. Não são igreja aqueles que estão isolados em si mesmos, pelo contrário. Somos igreja porque estamos unidos pelo mesmo nome, pelo mesmo Espírito. Se você está ligado ao corpo, você deve agir como o bom serviço de uns para com os outros na igreja, usando os seus dons para a edificação do corpo. Não existe dom de esquenta-banco, né? Não existe esse tipo de dom. Os dons são ativos. Não existe aquele dom, eu venho aqui todo domingo, sento, dou minha oferta, né? Ouço a palavra e vou embora. E é outra parte da minha vida. Não, há uma junção aqui, há uma unidade. Né? Então é isso que Paulo está trazendo até esse pedaço do capítulo, até o final, ali o início do capítulo, do verso 6, do capítulo 12. E agora, a partir daqui, ele vai colocar uma lista de dons. Né? De maneira geral aqui, o que Paulo está apresentando, ele enumera alguns dons e fornece uma lista de alguns. Paulo está exemplificando o seu ensinamento. Ele havia dito anteriormente para nós sermos transformados na nossa mente para experimentar a boa, perfeita vontade de Deus. E em seguida ele explicou que essa vontade pode ser percebida pelas habilidades que Deus nos concedeu. É isso que ele está explicando. Quando ele diz sacrifício vivo, o corpo entregar, é isso que ele está falando. É ativo. E ele está explicando o que ele falou nos versos 1 e 2 lá. Se tem um dom de profetizar, de ministrar, de exortar ou de contribuir, já sei o que Deus quer de mim. E assim eu devo me avaliar de acordo com essas habilidades. E outro ponto importante, irmãos, não há em nenhuma parte das Escrituras dizendo que todos os dons cessaram. Não existe isso. Aqui é uma prova. Os dons que cessaram foram aqueles de caráter de revelação especial, né, que fecham as Escrituras, o cânon. Né? Ou seja, a entrega da palavra de Deus como fundamento da fé cristã está completa. Está completa. Não há mais nada a se colocar ali. A Escritura é suficiente. A Escritura é suficiente. Mas nem todos os dons têm essa característica de serem de revelação. Né? Paulo menciona aqui 7 dons, mas essa lista não é exaustiva. No Novo Testamento existem 5 listas de dons. Nenhuma idêntica à outra. Algumas habilidades aparecem apenas nessa passagem. Tá? Enquanto outras são repetidas. Esses dons não são uma amostra das capacidades que Deus concede. Aliás, esses dons são uma amostra das capacidades que Deus concede aos seus para servi-lo e servir a igreja, servindo a igreja. Ao mesmo tempo que Paulo lista alguns dons, ele deixa clara aqui, vejam, a forma como devemos exercer esses dons, né? Ou com qual disposição, muitas vezes ele diz, que devem ser exercidos esses dons. E é nesse ponto que eu só quero fechar aqui a nossa exposição dessa manhã, né? Olhando para esses pontos, que nós não vamos conseguir aqui a trabalhar cada um dos dons que Paulo coloca. Vamos tentar entender o contexto, o que Paulo quer dizer aqui. Ele não está querendo explicar cada um dos dons, não é a intenção dele. Ele está querendo dizer que aquele que faz isso, faça com esse propósito, ou dessa maneira, ou com essa intensidade. É isso que Paulo está dizendo aqui. Né? E nós temos que ver assim. Ele diz ali, se o dom é profecia, e aqui vamos entender, eu não vou poder me aprofundar, mas é a capacidade de comunicar a vontade de Deus de maneira clara, fiel às Escrituras, certo? Entendendo que aqueles dons revelacionais já não existem mais, aqueles que, né, como eram lá atrás, no Antigo Testamento e até mesmo os apóstolos. Mas
de maneira clara, fiel às Escrituras, com humildade e para o bem da igreja. É isso que está dizendo aqui. Se o dom é de profecia, deve ser exercido conforme a proporção da fé, conforme aquilo que está dentro da fé que ele foi entregue. Né? É isso que quer dizer. Se ministério, e aqui ministério também tem no grego, pode ser traduzido como diaconia, deve ser feito com dedicação. Né? É isso que Paulo está querendo dizer. Né? Se vocês fazem isso, façam dessa forma, né? Com esmero, com dedicação, conforme as Escrituras. É isso. E aqui, ministério é aquele que ajuda os necessitados, administra os recursos, cuida dos aspectos logísticos da igreja. Se é ensino, que seja realizado com esmero. Esmero, cuidado extremo. Em qualquer tarefa, refinamento, precisão também doutrinária. Né? É isso que Paulo está trazendo. Se a exortação, deve ser praticado com dedicação. E exortar aqui não é apenas repreender, mas também encorajar. Né? E exortar está muito ligado a mais a encorajar. Pode ser por meio de repreensão, tá? Mas é nesse sentido. Se é contribuir, olha só esse dom, né? Em todo mundo quer esse dom aqui. Que seja com liberalidade, sem esperar nada em troca, é isso que ele quer dizer. Com liberalidade, sem esperar nada em troca. É de bom grado, é com alegria, é livre, né? Com liberalidade. Se é presidir, que seja com diligência. Qualitativo aqui, cuidado ativo, empenho, presteza, zelo. Quer presidir? Faça dessa forma. E se é exercer misericórdia, que seja com alegria. E é estranho, né? Porque dizer misericórdia com alegria, né? Mas é que quem exerce misericórdia pode se deparar com pessoas em aflição, em calamidades, em pobrezas extremas, e às vezes ele pode ser afetado por isso, a sua alegria pode se esvair. E ele está dizendo, faça isso com alegria, porque quem tem esses dons tem algo mais intenso, porque embora alguns desses atos aqui, né, vamos falar assim, essas práticas, sejam obrigações de todo cristão, misericórdia, todo cristão, contribuir, todo cristão contribuir com a obra, com o sustento, presidir, não é todos, mas né, vamos estar presentes mais do que o normal, então, mas todos têm obrigações de fazer alguns desses dons, mas porém o dom espiritual, ele é aquele que a pessoa que o tem, ela tem com mais intensidade, mais eficiência naquilo, né? É algo destacado. A gente fica pensando às vezes, puxa vida, aquele irmão, né? Queria ser como ele, né? Mas e como eu sou? O que eu faço? Se eu descobrir qual o meu dom, a medida da fé, eu farei bem naquilo que a medida da fé me deu, que Deus deu. E eu ficarei bem, eu não precisarei ser como aquele outro irmão, né? Um é hospitaleiro, mas aquele lá praticamente é um hotel, né? Recebe todo mundo, sabe? É intensidades, e é isso, e tá bom assim. Poxa, eu queria ser como aquele. Não, né? Exerça com fidelidade, sabendo que é graça de Deus, que foi dom, foi dado para servir uns aos outros em amor. Ele nos chamou para essas coisas, Ele nos deu. Né? Ele nos deu. Então, perguntas importantes. Você conhece o seu dom espiritual? Como você e eu temos usado esses dons para a edificação do corpo de Cristo? Irmãos, nenhum dom é mais importante que o outro. O importante é exercê-lo com fidelidade e amor para a glória de Deus, segundo as Escrituras. O verdadeiro serviço cristão é motivado pela graça de Deus, e não por inveja, ou não para ser mais, ou não por status, não por reconhecimento. É porque eu entrego ao meu Senhor, lembram? Entregar
Nós falamos disso no sermão anterior. Eu entrego em bom grado, em agradecimento, e em servidão, em servo, porque eu sou servo. E a partir desse ensinamento podemos tirar, então, algumas lições aqui, indo para o final. Deus tem uma vontade específica para cada um dos seus filhos. Cabe a cada um buscar o seu papel no corpo de Cristo. E cada um faz bem em buscar essa vontade. Qual é o meu lugar no corpo de Cristo? O Senhor me chamou para qual propósito específico, Senhor? Estou no corpo de Cristo, mas que membro sou? Sou um dedo, sou uma mão, sou um olho? O que eu sou? Qual é a minha função? E então, fazê-la com graça. Segundo ponto, a vontade de Deus para nós está relacionada aos dons que Ele nos concedeu. Conhecer a boa, agradável e perfeita vontade, conheçam fazendo aquilo que a vontade dEle está aqui. A gente usa esse versículo para muita coisa, né? Mas no contexto ele está dizendo isso. A vontade de Deus está aqui, nesses dons que Ele deu para exercer junto à igreja. Faça a vontade do Senhor. Os dons são variados, né? Um terceiro aspecto, impedindo então comparações entre os irmãos. Cada um deve usar suas habilidades para a glória de Cristo sem ficar se medindo pelos outros. Quarto ponto é a diversidade de dons reflete a nossa união com Cristo. Claro, porque é a diversificação. Somos muitos, né? Mas somos diferentes. Povo, língua, nação, né? Só aí nós já temos uma diversidade. Então, e ainda a medida da fé é diferente. E um último ponto, o crescimento da igreja depende do serviço de cada membro. O crescimento da igreja depende do serviço de cada membro. Então, todos têm um papel fundamental no ministério. Obviamente, os dons têm um impacto em nossa vida como um todo, né, irmãos? As habilidades que temos na igreja, nós desenvolvemos no trabalho também, muitas vezes. Na sociedade, em casa, nas nossas relações. Alguém com dom de misericórdia, por exemplo, não exerce só na igreja. Ele vê alguém, ele se compadece, ele vai, ele ajuda, né? Mas a diferença que nós, aqueles que têm o dom na igreja, tem um fundamento ali eterno, espiritual, onde exercê-los implica no crescimento, fortalecimento, amadurecimento do corpo de Cristo. Olha a importância disso. É diferente. Na igreja, aplicar esses dons tem o poder de transformar para louvor da glória do nosso Deus. Nossa igreja, irmãos, e agora aqui para nós, está entrando nesse processo de transformação, de mudança, nós aqui agora, né? Em que todos os dons que já se manifestavam antes serão fundamentais. E os que não se manifestavam, que estavam acanhados, meio sem jeito para botar para fora, começar, agora eles são de extrema importância. Podemos passar nesse período agora momentos de extrema alegria, regozijo, e louvor ao nosso Deus, mas também podemos passar períodos de cansaço, períodos de fraqueza, dor. Então, tudo isso exigirá de nós a capacitação que Deus já tem dado a cada um, para que passemos com misericórdia e graça por esse caminho. Que Deus fale aos nossos corações e nos dê disposição para servi-lo, com fidelidade. Que possamos sair daqui, nessa manhã, com a determinação de experimentar realmente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, sendo servos comprometidos uns com os outros e com a glória de Deus. Oremos para que Ele nos capacite e nos direcione a viver dessa forma. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, louvamos o Teu santo e bendito nome, pelas Tuas misericórdias, que são a causa de não sermos consumidos.
Tu nos chamaste das trevas para a tua maravilhosa luz. Nos regenerou em Cristo e nos concedeu dons para serviço do teu reino. Diante da tua palavra que nos instrui aqui, Senhor, nessa manhã, e tem nos instruído, que possamos reconhecer que somos chamados a viver como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente, para que conheçamos e pratiquemos a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Ensina-nos, Senhor, a caminhar em humildade, sem pensar em nós, ou sem pensar de nós além do que convém, mas a servirmos uns aos outros segundo a medida da fé que Tu nos concede. Que possamos exercer nossos dons com zelo e dedicação, sabendo que tudo provém da Tua graça, bendita graça. Livra-nos da inveja, Senhor, do orgulho, na negligência, Senhor, e concede-nos um coração disposto a edificar o Teu povo, servindo com alegria e amor. Que em tudo o Teu nome, o nome de Cristo, seja exaltado em nossas vidas e na Tua igreja. Oramos em nome de Cristo Jesus, Teu amado Filho. Amém.